Fala galera, tudo bem? Hoje a gente vai falar sobre meio de pagamento. É uma mini aula que eu preparei para vocês para mostrar um pouquinho de soluções para e-commerce, quais são os meios de pagamento que existem hoje, o que o mercado oferece de solução, o que é um intermediador, o que é um gateway, o que é um adquirente, subadquirente. Não perde esse vídeo não para você aprender um pouco mais para entender. Será que você está usando o meio de pagamento correto? A primeira parte da nossa aula é justamente essa reflexão, tá? Você saberia dizer qual é o meio de pagamento mais adequado para o teu e-commerce? Caso você já tenha ou se você está querendo abrir como escolher um meio de pagamento? É uma pergunta um pouco emblemática, mas eu vou dizer para vocês, tem solução, mas vocês precisam entender qual é a sua realidade hoje e qual é a necessidade do teu projeto. Entendendo um pouquinho desses 3 pontos que eu vou colocar aqui para vocês. Você precisa antecipar o dinheiro, os seus recebíveis, o dinheiro que vai vir das vendas? Vou dar um exemplo para vocês. Se você fez uma venda de R$1.000 em 10 vezes, essas 10 parcelas que você vai receber de 100, né? 1.000 dividido por 10 dá 100. Essas parcelas de 100, você precisa receber tudo em um dia, em 15 dias, em 30 dias, ou você pode receber no mês a mês. Então, se eu estou aqui em janeiro, eu fiz a venda, a primeira vai cair em fevereiro, a terceira em março, em abril, em maio e assim sucessivamente. Qual é o fôlego e o seu caixa? Se você precisa antecipar os seus recebíveis, vamos para o lado A, e se você não precisa antecipar, vamos para o lado B, tá bom? A gente já fala um pouco mais sobre isso. O segundo ponto que eu coloco aqui, à direita, o teu mercado, ele tem altos índices de fraude? Você fala, Rafa, mas o que é uma fraude, né? Será que fraude é o quê? Um hacker entrar no meu e-commerce e roubar as informações dos meus clientes? Não nesse sentido que a gente está falando sobre pagamento, tá? O que é uma fraude? Vamos supor que alguma pessoa entrou no teu e-commerce e passou o cartão e utilizou um cartão clonado, o cartão que é de uma pessoa que não tem nada a ver com essa compra. Quando isso acontecer, né? Vamos lá, eu sou o dono de um e-commerce e eu vendo sapato. Veio o João, passou um cartão, comprou o sapato do meu e-commerce e eu entreguei para o João. Só que esse cartão, o João é um golpista e esse cartão é da Cecília. Quando a Cecília olha a fatura do cartão dela, ela vai ver que ela não comprou sapato nesse e-commerce. O que acontece, pessoal? Isso é uma fraude. Alguns segmentos são mais sensíveis a fraudes, outros são menos. O que é sensível à fraude? Segmento de venda de produtos de informática, eletrônicos, televisão, celular. Estou falando aqui de aparelhos eletrônicos. Todo e-commerce ele tem possibilidade de ter fraude, tá? Os fraudadores, eles vão fraudar Americanas, Magalu, o Mercado Livre. Sim, eles vão tentar fraudar esses caras grandes. E o Joãozinho da esquina, que abriu e-commerce ontem, que não vende nada ainda, será que ele vai tentar fraudar? Também vai, pessoal. Então, você sendo grande ou pequeno, antigo de mercado ou novo, a fraude ela é uma coisa que sempre vai crescer ano a ano. E por quê? Porque o e-commerce também cresce ano a ano. Junto com o e-commerce crescendo, cresce o número de tentativas de fraude, porque tem mais consumidores no mercado e você tem mais chance para os fraudadores conseguirem realizar um golpe perfeito. Avalie se o seu mercado tem altos índices de fraude. Se sim, para o lado A, se não, para o lado B, de novo, né? E aí uma terceira pergunta, e a gente já vai juntar tudo para vocês entenderem. Dentro do mercado de vocês, ou do e-commerce de vocês, vocês têm loja física? Vocês possuem algum meio de pagamento da loja física que querem trazer para o e-commerce? Por quê, Rafa? Muita gente pergunta, né? Eu tenho uma loja física, trabalho com a rede, ou a Cielo. Vou trazer a minha operação Cielo para o e-commerce? Talvez sim, talvez não. Essa é uma pergunta que ela é relativa. Para cada cliente existe uma possibilidade. Vou dar um exemplo aqui. Eu tenho o GetNet. Poxa, a GetNet para a internet ela já não rola tão bem, né? Ela vai precisar de um gateway, vai precisar de uma estrutura mais complexa. Se você tem uma operação simples, talvez o meio de pagamento da loja física não é o ideal. Se você tem uma operação com mais volume, talvez sim. Eu vou entrar em detalhes comparando todos esses fatores que eu coloquei aqui, todas essas características para uma boa decisão. Então vamos lá. Dando seguimento, pessoal, eu mostrei o problema, agora eu vou mostrar soluções de mercado para vocês, tá bom? Você tem solução de mercado para meio de pagamento e essa solução de mercado vai te entregar essas 4 coisinhas aqui. Poxa, eu tenho meio de pagamento cartão, de débito, eu tenho de crédito, eu tenho empresas que estão ali dentro do mesmo segmento, chamadas as antifraudes.
e eu tenho aqui as soluções de boleto ou Pix. Legal. Parece confuso, mas não é. Vamos lá e vamos colocar nome aos bois aqui. Eu coloquei nomes de empresas, pessoal, que são as empresas mais conhecidas do mercado. Se você tem um meio de pagamento que não está aqui, não quer dizer que ele é bom ou ruim. Talvez ele é um meio de pagamento ainda que pelo menos não tem tanta expressividade, ou se tem, ele é mais focado a uma plataforma específica, tá? Vou dar um exemplo. Muita gente tem Nuvem Shop. A Nuvem Shop tem um produto que é o Nuvem Pago. Usar um Nuvem Pago é bom ou ruim? Cabe você avaliar. O que eu vou ensinar para vocês aqui vai dar para você avaliar qualquer tipo de cenário e qualquer tipo de situação. Porém, vamos entender o que cada empresa dessa faz. Cartão de crédito. Eu tenho aqui a Rede, que é do Grupo Itaú, a Abraspag, que é da Cielo, é praticamente a junção, né? Se eu tenho Cielo, eu vou utilizar a Abraspag. Tem alguns e-commerces, pessoal, plataforma de e-commerce que conecta a Abraspag diretamente. Desculpa, Cielo diretamente. Alguns são via Abraspag. Eu tenho a PayPal, eu tenho a PagSeguro, Mercado Pago, Pagar.me, por aí vai. Quais são as diferenças, pessoal, de você usar uma ou outra, assim como qualquer outra empresa nos outros meios aqui, seja débito, boleto, Pix, antifraude? A sua plataforma e-commerce, ela tem integrações nativas com pagamentos X, Y e Z. Então, quando você contrata uma plataforma e-commerce, mas ela não tem o seu meio de pagamento adequado, você vai ter que mudar de plataforma, porque é muito difícil essa plataforma se adaptar. Se ela não tem o seu meio de pagamento que você deseja, dificilmente eles vão desenvolver isso para te atender. É muito mais fácil você mudar de plataforma, tá bom? Então, primeira dica que eu dou para vocês é escolha bem a plataforma, para que você não tenha problema depois de ter meios de pagamento que não são coerentes. Mas, Rafa, a gente está falando de situação, de problema, e a gente não trouxe soluções ainda. A gente vai chegar lá. Bom, então no digital você tem a venda por cartão de crédito, esses são os principais players, soluções. Eu tenho vendas também no cartão de débito, e esses caras aqui são os maiores players para cartão de débito. Agora eu vou fazer um adendo, pessoal. Cartão de crédito é uma coisa, de débito é outra. A operação do cartão de débito, ela geralmente no Brasil hoje, né, a gente está falando aqui de agosto de 2022, ela não está muito bem redonda. Rafa, o que quer dizer isso, né? Os bancos que emitem os cartões de débito, nem sempre eles autorizam a operação digital no teu e-commerce. O que acontece? Existem protocolos de emissores de cartão. Vou dar um exemplo. Eu tenho uma conta no Itaú. O meu emissor do meu cartão de débito é o Itaú. Eu tenho conta no Bradesco. O meu emissor de cartão de débito, ele geralmente é o Elo. Se eu tenho uma conta no Bradesco e eu tenho um cartão Elo, pode ser que ele funcione no débito em alguns e-commerces, pode ser que não. Hoje em dia, eu não estou recomendando o cartão de débito para ninguém, porque a operação ela tem a quantidade de negativas que os clientes hoje estão tendo, porque os emissores não estão aprovando as operações, mesmo que não tenham fraude nenhuma, pessoal. Os emissores estão sendo muito reservados, as operações estão sendo pouquissimamente aprovadas. Então eu não estou incentivando você a utilizar débito, não porque não funciona, ou enfim, é porque hoje o grau de aprovação de cartão de débito é muito pouco. E como dá muito mais reprovação do que aprovação, se você remover a opção cartão de débito do seu e-commerce, você vai incentivar as outras opções, que é cartão de crédito, boleto e Pix, e você vai evitar a experiência ruim do cliente de ter um cartão de débito que funciona no site A e não funciona no site B. E detalhe, pessoal, vocês não tem como vocês resolverem os problemas. As grandes empresas, elas têm que se mover e no futuro breve espero que o cartão de débito funcione melhor, tá bom? Aqui, fiz esse adendo, vamos aqui para o boleto e para o Pix. Eu trouxe algumas empresas, pessoal. Mercado Pago faz boleto, faz Pix, PagSeguro faz boleto, Pix, Pague Brasil para quem tem Vtex e Shopify, e PagHiper, que é o maior gateway que eu conheço de boleto e de Pix. Boleto com Pix, vamos colocar assim, tá? E dessas opções, pessoal, qual que é a melhor, tá?
Existem algumas variações, existem alguns entendimentos. Eu vou focar um pouquinho nas opções que eu trouxe aqui, que são as opções que funcionam nas plataformas mais conhecidas, tá? Então, vamos lá. Quando eu tenho uma opção de Mercado Pago ou PagSeguro, eu estou transacionando aqui, né, dentro desses intermediadores de pagamento, do PagBrasil e do PagHiper também. Quando eu conecto um boleto via banco, eu tenho geralmente taxa de emissão de boleto, eu tenho a taxa de baixa de boleto e reprogramação. Tem alguns bancos que já estão mais conscientes do digital, que só está fazendo a taxa de emissão de boleto, não cobra baixa nem nada se for via internet, tá? O que acontece? Quando o boleto é enviado via banco diretamente, dependendo da empresa que vai fazer a integração com o seu e-commerce, que no caso é o gateway de pagamento para boleto, ela pode ou não, às vezes a integração ela pode ter qualidade ou não. Toma muito cuidado. Essas opções que eu estou trazendo para vocês são opções bem seguras, tá? Seja você utilizar uma PagHiper, PagBrasil ou Mercado Pago, você vai estar bem amparado com grandes players de boleto, seja ele também PagSeguro, eu acho que é uma boa opção, tá? Existem empresas que oferecem Pix, né? Separado do boleto. A PagHiper oferece boleto com Pix, a PagBrasil tem a opção separada, o PagSeguro também, e o Mercado Pago também. O que acontece é que às vezes as plataformas de e-commerce não estão integrado o Pix ainda como deveria, né? Então toma muito cuidado, se a sua plataforma que você vai escolher, se ela tem o Mercado Pago, o PagSeguro, qualquer um outro, entenda se o Pix está também integrado dentro dessa função do meio de pagamento escolhido, tá bom? Às vezes eu encontro plataformas que têm o PagSeguro funcionando, mas não tem a função do Pix ainda, porque ela é nova, né? O Mercado Pago, eu acho que ele saiu na vanguarda de todos os meios de pagamento com relação ao Pix. A taxa dele é 0,99, taxa de balcão, e ele tem ali uma das maiores performances que eu conheço no Pix, tá? Para mim funciona super bem, eu acho que até dá para se recomendar aí porque tem um êxito bacana. PagHiper eu gosto muito para boleto. Tá? Tem algumas regrinhas ali que eu acho super interessantes para boleto. Fora que o boleto da PagHiper geralmente ele é mais barato do que o Mercado Pago e o PagSeguro. É óbvio, tudo depende de recomendação, né? E a PagBrasil tem algumas soluções legais via banco, caso alguém procure uma solução para conectar via banco também. E aí, pessoal, vocês vão me perguntar, né? E aonde o antifraude entra nisso? Ele entra na venda com cartão de crédito, pessoal. E eu vou repetir novamente, é meio confuso o conceito. Mas o antifraude ele serve para o seguinte: toda vez que você fez uma venda via cartão, se essa venda via cartão de crédito for via adquirente, você tem que ter um antifraude, tá? Isso é fundamental. Rafa, o que é via adquirente? Vou falar para você mais para frente aqui das vendas via adquirente e subadquirente e intermediador. Mas para vocês terem ideia, essas são as principais empresas de antifraude do Brasil. A ClearSale, ela opera muito bem, ela tem aí uma antifraude aí muito eficiente, uma das que eu mais uso é a ClearSale. A CyberSource eu uso bastante quando o cliente é um cliente Braspag, porque a CyberSource é do grupo Braspag Cielo. E a Conduto, pessoal, muita gente utiliza a Conduto em operações específicas, então eu acho que as três têm muita qualidade, embora eu utilize mais a ClearSale no meu dia a dia. Como agência, tá? Então meu dia a dia como agência envolve implantação aí de 15 a 25 projetos por mês. É um dia a dia bem tumultuado, né? Mas vamos lá. Vamos entender um pouco então o que é um adquirente. Vamos lá. Escolhi o meio de pagamento, eu acho que vou escolher a rede, Rafa. Bacana. Se você escolheu a rede, entenda que ela é um adquirente. E o que é um adquirente, pessoal? O adquirente geralmente ela oferece taxas muito baixas. Ela tem uma maior taxa de aprovação e conversão, sim. E ela oferece transações via cartão de débito, caso você queira. E ela geralmente atua dentro de checkout transparente. Por que ela oferece taxas baixas? A taxa baixa é porque a adquirente, a gente sempre fala, né? É o dono dos porcos, né? Então a adquirente, ela tem ali, geralmente as outras empresas compram aí a operação dessas outras empresas e acabam tendo mais empresas no fluxo e cada empresa tem a sua margem, né? Cada empresa tem a sua operação e a sua entrega. A adquirente, ela tem uma função só: entregar para você uma operação de parcelamento no cartão de crédito.
Ponto. Como ela não acumula serviços e como ela é o dono dos porcos, né, ela não tem outros intermediadores por trás, ela vai te oferecer sempre uma taxa muito baixa, tá? Então eu vou dar um exemplo. Eu sou parceiro da rede e eu tenho uma taxa da rede que ela é de 3,19 para você parcelar em 12 vezes, até 12 vezes no cartão de crédito dos seus clientes no e-commerce. O que quer dizer isso? Pessoal, se eu estou usando a rede no meu e-commerce e eu parcelo em 12 vezes com a taxa de 3,19, entenda que ela não está te oferecendo mais nada além do parcelamento, a rede, tá? Então, por que ela tem uma taxa de aprovação e conversão? Porque ela só vai conferir. O cliente passou o cartão lá, ela vai conferir se o cliente tem crédito, se aquele cartão é válido, se a data de validade está certa e se o CVV está certo. Muitas operações não é validado nem o nome do emissor do cartão, né? O nome do titular do cartão, desculpe. Algumas são, mas ela só vai ver. O cara tem crédito, o cartão vale, sim ou não. E ela vai trazer uma taxa muito baixa. Geralmente a gente aconselha adquirente para quem já vende bastante. Por quê? Porque no volume de operações, a taxa, quanto mais baixa, mais interessante é. Às vezes o cara que tem pouco volume de operação precisa de soluções que vão abranger mais serviços. A rede é ali. Passou o cartão? Sim ou não? Limite ou não limite? Legal. Mas e onde fica o antifraude nisso, né, pessoal? O antifraude ele é a parte. Ele é um outro serviço. Ele é uma empresa que complementa a operação da adquirente. Então, quando eu uso um adquirente, eu vou ter que conectar uma antifraude. Uma rede conecta bem uma ClearSale, uma Braspag conecta bem uma CyberSource e assim por aí vai. Então, o adquirente vai te cobrar uma taxa e o antifraude vai te cobrar outra taxa. Você vai ter que instalar os dois no seu e-commerce, então o e-commerce também tem que ter integração para os dois. Qual é o grande ponto? O antifraude, ele não vai evitar que ele não vai garantir 100% recebimento muitas vezes, mas ele vai reduzir o seu número de fraude. Se você não tiver um antifraude numa operação com adquirente, você pode ter fraude sim. E se você tiver muita fraude, o adquirente pode banir você do meio de pagamento. Tá? Vou dar um exemplo de uma pessoa que eu conheço, não é cliente, é um conhecido. Ele tinha uma operação na Cielo e ele não tinha antifraude. Então ele teve um número de fraudes muito alto, mas ele era um e-commerce muito pequeno, ele achava que não precisava de antifraude. O que aconteceu, pessoal? Esse cara, ele era a porta de entrada onde os fraudadores usavam o cartão de crédito para fazer fraudes maiores. Então, pelo fato desse cara ele ter um produto valor muito agregado, muito baixo, pouco volume de venda, ele não contratou antifraude, ele foi surpreendido com fraudadores que pegavam cartões e faziam tentativa de fraude para ver se o cartão passava. Então eu vou lá, se eu fiz uma tentativa de fraude no site desse cara e o fraudador viu que o cartão passou e ele está comprando um vasinho de flor, ele vai fazer uma fraude de uma televisão numa grande varejista. Então, é porta de entrada os sites menores. Se você já tem um site grande, você já teve você já teve essa experiência. O antifraude, ele reduz o nível de fraude a um nível muito, muito, muito baixo e geralmente ele vai te dar uma proteção extra. Por quê? Porque por mais que você tenha uma fraude, o adquirente, ele não vai te banir do meio de pagamento. Ele vai entender que você está se calçando de problemas com fraudadores. E ele vai ver que isso é um ato de boa-fé, ele vai provavelmente ali relevar esse problema e por mais que você tenha uma fraude ou outra, ele não vai te banir do ecossistema dele de pagamento, tá? Se você for banido de uma rede, de uma Braspag, de um Pagar.me, entenda, pessoal, você nunca vai voltar com aquele CNPJ, é muito raro você voltar com aquele CNPJ de novo lá, tá bom? E o porquê que eu vou colocar o adquirente e não uma outra empresa de outro jeito, um subadquirente ou um intermediador? Existe um ponto que eu sempre pergunto para as pessoas: você tem caixa o suficiente para vender parcelado e esperar receber o dinheiro? Porque esse é um ponto dos mais importantes no adquirente. Se você vender uma venda de R$1.000 em 10 vezes, para você receber esses R$1.000 em 10 meses, em parcelas de 100, ok. Se você não tem esse caixa, se você não tem grana para aguardar parcela por parcela, do prazo que você for estipular, não trabalhe com o adquirente, tá bom? O adquirente, ele serve para quem topa receber no fluxo de pagamento, cada parcela que foi feito, o parcelamento ali do cliente. Se eu tenho um prazo de pagamento que eu coloco 3 vezes no
e-commerce, eu tenho que ter caixa para aguentar 3 meses. Se eu coloco 10 caixa para aguentar 10, 12 caixa para aguentar 12. É óbvio, pessoal, o caixa ele não é só para aguentar esses meses, né? A gente sempre coloca aí, você ter caixa para aguentar isso é você ter uma operação onde você compre, provavelmente às vezes à vista ou a prazo, você vai ter um tempo que o produto vai ficar no teu estoque, o tempo que você vai aguardar cada parcela cair quando você vender, né? E tudo isso é relativo aí para a realidade de um e de outro. Se você tem caixa para aguentar, o adquirente é uma melhor saída, sempre combinado ao antifraude. Quando você tem uma antecipação no banco e também é muito atrativa, Rafa, eu não tenho caixa, mas o meu banco tem uma taxa de antecipação de recebíveis fenomenal. Use o adquirente porque você vai ter antecipação via banco. Porém, não contrate o adquirente achando que você já vai ter uma antecipação via banco. Isso não acontece geralmente muito fácil, a não ser que você tenha uma operação rodando já, tá bom? Quais são as desvantagens, pessoal? Eu já adiantei algumas, né? Só para a gente poder sempre lembrar. Pagamento no fluxo de parcelamento, precisa de antifraude para ter um risco reduzido, e o contrato é feito por uma equipe comercial. Não tem como contratar a rede, a Braspag e a Pagar-me clicando num link pela internet. Você vai ter que falar com alguém, essa pessoa vai pegar a sua documentação da empresa, ou seja, você vai precisar ter CNPJ, tudo tem que estar regular, então você vai ter que ter um contato pela equipe comercial. Isso geralmente leva um projeto com um pouquinho mais de tempo, né? Não é você comprar agora e usar, comprei de manhã, usei à tarde, é você comprar hoje e daqui 3, 4 dias conseguir implementar em alguns casos, tá? Braspag geralmente demora um pouquinho mais, na minha experiência, e a rede um pouquinho menos, né? A Pagar-me está no meio dos dois. E agora vamos falar de um outro cara que é o intermediador, que eu gosto bastante, tanto quanto o adquirente. A contratação do intermediador geralmente é muito rápida, você entra na PayPal, contrata ali, PagSeguro também. A antecipação do recebível, geralmente ela é incluída, tá? Você tem também antifraude e garantia de recebimento incluída. Em alguns casos você não tem a garantia de recebimento, em alguns você tem, tá? Toma muito cuidado com isso. Mas o antifraude todos levam. E por que eu coloquei a Pagar-me de novo aqui, pessoal? A Pagar-me ela tem solução tanto numa pegada de adquirência, quanto em uma outra linha que é de intermediação. Eles têm uma ferramenta essa ferramenta tem dá para você utilizar ela de um jeito A ou de um jeito B, tá bom? E vamos lá. Quais são as desvantagens, pessoal? Geralmente, você tem uma menor taxa de aprovação e conversão. Na adquirência, a taxa é maior, aqui a taxa é menor. Por um simples motivo. O intermediador, muitas vezes, ele compra a operação do adquirente. Ele comprou lá uma operação, ele pagou um valor por isso e está te repassando. Ele está agregando o serviço de antifraude, às vezes ele está te agregando o serviço de antecipação do recebível também. Tem alguns que fazem no fluxo e alguns já antecipam, o padrão é antecipar. E eles também têm a garantia do recebível. Às vezes, se você tiver uma fraude, vamos colocar aí, 90% dos casos, você não vai nem perceber, porque o intermediador vai te repassar o pagamento e ele vai assumir o pênalti, ele vai assumir a fraude e o prejuízo, tá bom? Para quem precisa de receber antecipado e para quem não quer pagar antifraude, tem que ponderar. Essa taxa menor de aprovação e conversão, ela pode ser saudável caso você não consiga receber no fluxo ou caso você não queira pagar antifraude, tá bom? O que é uma menor taxa de aprovação, né, Rafa? Vamos lá. Se você usar adquirente, na minha experiência, eu tenho e-commerces que convertem com adquirente 96%, eu tenho dados pedidos realizados, eu tenho alguns e-commerces que convertem 94%, alguns convertem até 98%. Se eu recebi 100 pedidos, aprovou 98%, tá? E óbvio, tem alguns que beiram 100%. Mas se você me pegar a média do ano, a aprovação ela vai gerar em média de 96% a 98% de taxa de aprovação, tá bom? E eu não estou falando de boleto não pago, eu estou falando de aprovação por risco de fraude ou qualquer outro tipo de problema, ok? Então, quando a gente vai para o intermediador, as taxas elas são menores. A taxa de aprovação, às vezes, pode estar beirando ali, geralmente ela vai beirar de 90% a 70%, tá? Muito cuidado nisso. O que quer dizer isso?
Se eu estou usando um intermediador e eu receber 100 pedidos, alguns intermediadores vão aprovar 90 de 100, alguns vão aprovar 70 de 100. Toma muito cuidado. O intermediador que eu mais uso aqui é o PayPal e o Mercado Pago. Esses são os caras que eu mais utilizo nas nossas operações, tá? Porque eu gosto bastante. E os demais? Os demais eu não conheço tanto e não tenho tanta experiência. Mas eu recomendo bastante esses dois, eles vão muito bem, tá bom? As taxas mais altas de operação via adquirente, no intermediador você tem taxas mais altas do que o adquirente, porque você também tem serviços embarcados, você tem o risco de fraude incluído, a garantia do recebimento, você está tendo uma taxa que foi adquirida de um outro cara, então tudo isso faz com que a taxa geralmente vai ser mais alta, tá bom? Se você fala, Rafa, eu tenho adquirente e a taxa é maior do que a de intermediador, provavelmente você não tem volume, não tem negociação, não tem uma parceria com esse adquirente. Na teoria, essa taxa tem que ser menor, tá bom? E eles não operam no cartão de débito, esse é um ponto muito importante. Pessoal, é isso que eu vim trazer para vocês, espero ter ajudado. Se tiver alguma dúvida aqui, eu tenho os meus contatos aqui, vocês podem mandar uma mensagem e vai ser um prazer atender vocês, tá bom? Muito obrigado e até um próximo vídeo.